Oi, turma, bom dia. Bom dia a todos e a todos, queridos alunos e alunas. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma aulinha de processo penal. Acho que está acabando, né? Se a gente pensar bem, depois da aula de hoje só tem quarta, depois de quarta só tem segunda e quarta, e acaba, né? E aí vocês vão fazer a prova, depois da prova eu venho aqui, corrijo, entrego a prova e acaba. Ou seja, está mais perto do que longe, né? Esse último fôlegozinho que vocês têm que dar. Oi, Letícia, bom dia. A Jamile, a Carol, Caroline Gomes e o Eduardo. Fala, pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem. De coração, espero. E é isso, tá acabando nossa linha, é bom, mas deem o último gás, tá, turma? Porque a matéria que a gente está estudando é muito importante, competência. Pedir para vocês virem as teses, né, do STJ, as súmulas também. Se tiverem alguma dúvida, é só falar, turma. Todo começo de aula, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer momento da aula, na verdade, mas principalmente no começo, para a gente não quebrar o raciocínio, se tiverem alguma dúvida sobre as teses, as súmulas, alguma coisa, é só falar. Beleza, beleza, beleza? E é isso. Turma, na quarta passada, né, a gente tem aula toda segunda e quarta, na quarta passada, quando eu acabei a aula do CD, mais precisamente às 11h18, que eu recebi a mensagem, né, 11 horas eu acabei a aula do CD, 10 para as 11 por aí, e aí 11h18 eu recebi a mensagem da coordenação com o caso, né, da liberdade provisória e a orientação. Aí eu imediatamente fiz o que eles mandaram, né, eu postei no AVA, e aí depois que eu postei no AVA, eu mandei para vocês. Aí, pessoal, não tive tempo de dar nenhuma orientação, porque eu mesmo não sabia como é que ia ser, né? Eu só recebi depois que acabou a nossa aula de quarta-feira passada. E aí, pessoal, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eles querem que na quarta-feira que vem eu não dê aula, conteúdo, eu fique aqui para tirar as dúvidas de vocês. E em tese, pelo que a gestão pediu, vocês só poderiam postar no AVA no dia que eu escolhesse, né? Porque eles disseram que ia ser de 24 a 28. Então, eu iria escolher um dia para vocês postarem na hora da aula, que seria hoje ou quarta. Se não, eu quero pelo menos na quarta, porque eles têm mais tempo de fazer, porque eu converso com eles um pouco sobre esse projeto passo a passo, né? E aí eu disse assim, olha, pessoal, não acho que faz o menor sentido eu perder uma aula todinha, ficar aqui, vocês também perderem aula de conteúdo, para que vocês possam só postar o arquivo no Unifor Online, né, no AVA. Aí eles disseram, não, na verdade, é para você ficar disponível para tirar dúvida. Eu disse, olha, é uma petição inicial que o pessoal aprender a fazer em teoria geral do processo, né? Vocês vão trabalhar com questões. Eu vou dar algumas orientações na segunda. Na quarta, eu não me incomodo de tirar nenhuma dúvida que porventura que o aluno tenha. Eu prefiro ministrar a aula na quarta. E aí, eu também acho que eles devem ter o direito de entregar até sexta-feira. Porque se você não entregar na quarta, a pessoa vai fazer segunda chamada, vai fazer o mesmo caso e vai entregar na sexta. Então, na minha cabeça, não faz sentido um aluno diz, não vou fazer, dá logo essa oportunidade para todo mundo entregar na sexta. E aí eles toparam de que eu podia deixar aberto no AVA até sexta agora, né, 23h59, já deixei, já tá lá. E eles disseram que tudo bem, eu posso dar aula na quarta-feira, aula de conteúdo, mas que não pode haver reclamação de aluno. Que, por incrível que pareça, já houve. Um aluno foi na coordenação, aluno, não sei, não vou falar também quem foi, chorando porque não se sentia preparado para fazer uma liberdade provisória, né? Já que ninguém falou. Aí a coordenação vai e me liga. Né? Mas olha, eu recebi o caso depois que eu tive aula com eles. O intuito do projeto passo a passo é que o aluno tenha um pouco de autonomia, né? Não seja tão sujeito passivo. É uma petição inicial que eles aprenderem a fazer a teoria geral do processo. E é uma petição inicial com conteúdo que eu já ministrei. Então, assim, por mais que eu ainda vá falar um pouco na segunda, não acho que seja motivo de estar se reclamando que isso, que aquilo outro, porque não foi dada orientação, não, porque é uma petição inicial, turma, normal, tranquilo. E aí, pessoal, para que eu quarta-feira ministre aula e a gente continue falando competência, para mim parece louco, né? Eu estou aqui pedindo para dar aula. Para que eu ministre aula na quarta-feira,
eu preciso que toda a turma concorde que eu ministre aula na quarta-feira. Se alguém disser, não, professor, eu quero o senhor disponível, a aula toda, para tirar dúvidas do passo a passo, aí eu vou ficar aqui tirando dúvida do passo a passo. Por mim não tem problema, eu só acho que não é necessário, né? Até porque vou estar disponível, caso vocês queiram tirar dúvida hoje, ou tirar dúvida na quarta-feira, eu tiro de boa. Mas eu posso ministrar conteúdo do meu ponto de vista. A Karen já ministrou GED sobre isso e foi amplamente falado para vocês. Então, enfim, aí o que é que eu queria saber, turma? O que é que eu queria dizer para vocês, na verdade? Se alguém se opõe, que quarta-feira eu ministre aula. Mas, se na quarta-feira você quiser tirar qualquer dúvida, em qualquer hora da aula, sobre o projeto passo a passo, eu tiro. A questão toda é que eu não vou poder fazer por vocês, porque o intuito é que vocês não sejam tão passivos no conhecimento, né? O estilo de aula que a gente tem, né, que a gente foi educado a ter, é um estilo de aula onde o aluno é totalmente sujeito passivo do aprendizado, né? Aqui eu acho legal que até a gente, no AB nem tanto, no CD principalmente, que até a gente conversa, troca ideia e tal, mas é muito passivo, né? Vocês estão sempre recebendo informação. E, na verdade, há muito tempo as outras áreas, elas já vêm fazendo um outro modo, uma outra dinâmica, onde o professor apresenta o caso clínico, por exemplo, e é o aluno que vai em busca da solução e o professor vai orientando esse processo, né? O pessoal da informática é assim, o pessoal da saúde é assim. Só o direito que ainda continua nesse modelo de aula, onde o professor vai falando, o aluno vai recebendo. Na grande maioria das cadeiras, né, pelo menos. Enfim, turma, aí o que é que eu tenho para dizer para vocês? Num primeiro momento eu vou dar aula na quarta-feira, certo? Mas todos os alunos se sintam à vontade, para me falar aqui, para me falar por meio da monitora, ou então por me falar por torpedo, que deseja que eu fique disponível para tirar dúvidas de vocês na quarta-feira que vem, certo? Eu já estarei disponível para tirar dúvida, mas eu quero ministrar conteúdo. Então, se você tiver dúvida na quarta, aí você me fala, eu tiro essa dúvida. Mas se você se opõe que eu ministre conteúdo além de tirar a dúvida, aí é só falar por meio da monitora, falar por aqui ou falar por torpedo. Que aí eu chego e digo, galera, ó, um aluno pediu para eu não ministrar aula, então eu não vou ministrar aula, que na minha cabeça, sinceramente, não faz o menor sentido, né? Tranquilo. Aí a Jamile está falando por ela tranquilo. Pois é, não, eu queria só que. Eu acho que a maioria vai topar, né, turma? Até porque, como eu não estava contando com essa aula, se eu não ministrar a aula, a gente vai ter que ficar aqui até depois de junho para eu conseguir acabar o conteúdo. Depois de junho a gente vai ficar, né? Mas eu digo assim, a gente vai ter que esticar mais uma aula, tipo uma aula extra, né? Eu vou ter que dar para a gente terminar o conteúdo, entendeu? E não faz sentido, turma. Eu, na minha cabeça, eu ficar aqui, eu vou chegar, galera, vocês já usam, tá, passo a passo? Ah, professor, tenho isso, aquilo outro. Eu tiro todas. Aí, beleza, aí eu vou ficar, beleza, e aí, mais dúvidas? Aí vocês, não tem mais dúvida. Aí, tá bom, mas eu não posso ministrar aula. Na minha cabeça não faz o menor sentido. Então, eu vou pedir, no CD eu peço. Então, caso alguém se oponha que eu, além de tirar dúvida, ministre aula na quarta, eu não preciso nem saber quem é você, basta eu falar para a Karen não vai me falar quem é você, aí a Karen vai me dizer, professor, tem um aluno que não quer que o senhor ministre conteúdo, tá bom, paciência. Eu já consegui para vocês entregarem até sexta, né, que aí em tese era para vocês entregarem só na aula mesmo, e aí, vocês já entenderam, eu acho. Massa. Michele, agora sim, o fato de alguns alunos não estarem na sala aí também foge à minha alçada, né? Mas eu vou pedir para a Karen colocar assim no torpedo, beleza? Porque, na verdade, depois da AB2 diminuiu muito a quantidade de alunos que assistem aqui no AB. Né? Nós somos 53 no total, ó, tem 22. Nossa, a minha lente tá machucando meu olho porque tá ficando vermelho, ó. Pois é, aí são 22 alunos, nós somos 53 no total, não tem nem metade da turma. Isso aconteceu depois da AB2, não sei por quê. Aí, se o aluno não tá vindo, aí, infelizmente, eu não tenho mais como fazer nada, né? Não tá vindo, não tá assistindo essas gravações. Jamile, já pode postar no Ava desde o que eu coloquei na quarta passada. Vocês vão ter, então, 10 dias, vocês estão tendo 10 dias para fazer uma petição inicial de liberdade provisória. Então, assim, você pesquisar só o que tem livro de prática, eu pedi para Karen conversar com vocês sobre isso, né? E, enfim. Deixa eu só, turma,
dizer aqui, né? Todos vocês já viram, deixa eu começar a compartilhar aqui, ó. Todos vocês já viram como é uma petição inicial, né? Tem o endereçamento, o nome da peça. Deixa eu pegar aqui qualquer petição inicial. Não, me pareceu brincadeira quando a coordenação, 8h30 da noite, me liga para poder dizer que um aluno estava lá dizendo que não se sentia tranquilo para fazer uma petição inicial porque eu não dei nenhuma orientação. Como é que eu iria dar uma orientação se eu recebi após a aula, né? Mas paciência, deixa eu ver se eu pego aqui um modelinho de petição inicial. Para qualquer um aqui minha. Deixa eu ver aqui. O meu não tá. Pronto. Eu peguei. Não vou botar esse aqui, não. Enfim. Deixa eu pegar aqui a petição inicial aqui. Modelo de petição inicial. Eu quero só que vocês vejam a estrutura, né? Que na verdade vocês já deveriam saber. De qualquer uma. Aqui, assim, base da execução, que é cível, mas é a mesma coisa. Turma, a primeira coisa que vocês vão fazer é o endereçamento. E aí, no caso de você, já tem qual é o endereçamento. Depois você vai escrever aqui, ó, liberdade provisória. Depois você vai colocar o preâmbulo da pessoa, que está lá informações complementares, no caso de vocês. Vai botar o nome do réu, o estado civil, a profissão dele, o CPF, tudo. Vem por a presença de Vossa Excelência, apresentado do seu advogado, com fulcro no. Liberdade provisória está no artigo 310, inciso 3 do CPP. Eu já falei todos esses artigos para vocês. E também no artigo 5º, 56 do CPP. Então, o fulaninho vem à presença do seu advogado, vem à presença do juiz, da Vossa Excelência, por meio do seu advogado. Aí você pode colocar apresentar, pode colocar requerer, pode colocar promover, pode colocar sinônimos. Liberdade provisória. Aí o artigo que você vai colocar aqui é o 310, inciso 1 e o 5º, 56, certo? Da Constituição Federal. 310, inciso 3, aliás, 310, inciso 3 do CPP e 5º, 56 da Constituição. Show? Então você vai apresentar liberdade provisória, que ele já disse que é liberdade provisória, diante dos substratos fáticos e jurídicos que passa a expor, diante dos fatos e fundamentos que passa a expor, aí é autonomia sua. Aí o item 1zinho, tu bota dos fatos. E aí você resume os fatos que estão nas questões. Dos fatos. Resume o fato que está na questão. Resume, não inventa nada. Resume com suas palavras o enunciado da questão, é onde tem dos fatos. Aí depois, oh meu Deus do céu, você bota do direito. Caramba, deixa eu só pegar aqui a imagem mesmo. Só um minutinho. Não. Deixa eu ver outro aqui. Pronto. Aí é o dos fatos. Aqui. Ah, vai ser a mesma coisa. Tá aqui, ele tá completo. Então, bota ao juízo tal, então, excelentíssimo senhor doutor, juiz da Tananã, vara criminal, liberdade provisória, o nome da ação, depois você vai colocar dos fatos, como eu estava falando, depois o preâmbulo. O que você vai ter que fazer, turma, é pesquisar um pouco o direito. Qual é? É liberdade provisória com fiança ou sem fiança? Se for liberdade provisória com fiança, é porque não está no 323 e no 324. Se for liberdade provisória com fiança, é porque não está no 323 e no 324. Se for liberdade provisória sem fiança, está no 310, porque o réu agiu amparado por algum excludente de licitude, 310 parágrafo primeiro, ou no 350, porque o cara é extremamente pobre. Aí esse conteúdo foi dado, quando é liberdade provisória com fiança ou sem fiança, que é o que você vai precisar pesquisar. O que você vai precisar fazer aqui é só o do direito, praticamente. Que é você, com base no que você aprendeu, analisar aquele caso. Eu não vou poder te dizer, porque o intuito é que você pesquise se é um caso de liberdade provisória com fiança, que aí não está no 323 nem no 324, ou é um caso de liberdade provisória sem fiança, que aí ou é o 310 parágrafo primeiro, que é o fato do cara ter agido em legítima defesa, em estado de necessidade, algum excludente de licitude, ou o cara ser extremamente pobre, quando cabe fiança, só. Então, o que você vai precisar desenvolver é aqui, ó. Se você vai pedir uma liberdade provisória com fiança ou sem fiança, e também você vai colocar para o juiz colocar as medidas cautelares do 319, né? O mínimo possível com base na necessidade de adequação.
que é o 319, tem as cautelares, sempre o inciso 1 tem, que é o comparecimento periódico em juízo. E aí o do pedido é você só pedir para o juiz conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, expedindo o competente alvará de soltura. Se você quiser complementar, que ele coloque o mínimo de cautelares possível, só com base na necessidade de adequação. Aí termina, então, ó, dos pedidos, por todo exposto, requer a concessão da liberdade provisória com fiança, a concessão da liberdade provisória sem fiança, expedindo o competente alvará de soltura. Aí, nestes termos, pede deferimento, local e data e o nome completo. Ou seja, não tem muita dificuldade de fazer uma liberdade provisória, um relaxamento de prisão, uma revogação de prisão. Então, você vai endereçar, vai colocar o nome da peça, liberdade provisória, vai fazer o preâmbulo, que o cara vem, por meio do advogado, requerer a liberdade provisória. Dos fatos, você vai resumir o que está no caso. Do direito, é onde você vai desenvolver um pouco mais. Se é liberdade provisória com fiança, sem fiança. Como você está em casa e está aprendendo, eu sugiro que você bote doutrina e jurisprudência, caso você possa. Dos pedidos, você vai pedir para que seja concedida a liberdade provisória, expedindo competente alvará de soltura. Nesse termo, pede deferimento, local, data, nome completo, assinatura. Acabou, isso é uma liberdade provisória. Não tem mais o que fazer. Entenderam, turma? É assim, eu não posso fazer com vocês e nem disponibilizar um modelo exatamente o que vocês estão aprendendo. Então, a ideia é que vocês pesquisem. Sobre o caso de vocês, pessoal, outra coisa que eu queria fazer, outra coisa que eu ia falar, né, é que propositadamente está lá dizendo que a audiência aconteceu 15 dias depois. Para você pensar no excesso de prazo, e toda vida que tem excesso de prazo, a prisão é ilegal e, portanto, seria um relaxamento. Não esqueça, turma, que o Fux ele suspendeu o 310, parágrafo 4º do CPP, que diz que a audiência de custódia deve ser feita em 24 horas. Isso está suspenso, não está valendo ainda. Turma, alguma dúvida sobre o passo a passo? Sobre o AVA? Posso ajudá-los? Alguma dúvida sobre o passo a passo? Essa explicação do passo a passo? O que é que vocês vão fazer? Ou não? E aí, galera? Tá tudo ok? Dá para vocês fazerem uma petição inicialzinha, o endereçamento, preâmbulo, os fatos, direito. Oi, Rafa, pode falar. Professor, eu acho que agora ficou mais tranquilo, porque assim, por exemplo, eu em TGP, eu nunca fiz petição inicial, estou fazendo agora em processo civil, certo? E a gente percebeu que cada peça tem sua particularidade, tem algumas diferenças. Os nomezinhos que dá, um é dos fatos, o outro é resumo da inicial, enfim, tem algumas particularidades de uma peça para a outra. Então, eu acho que esse foi o medo de todo mundo, porque ninguém nunca tinha feito uma peça de penal. E, por exemplo, eu não sabia que isso daqui era, que essa peça seria tipo uma petição inicial normal, entendeu? Pensei que também tivesse uma particularidade com relação a como as outras peças que a gente já fez tem, entendeu? Mas agora ficou bem mais claro. Entendi, Rafa, mas olha, essa história dos fatos, de sinopse fática, isso é só formatação. Tanto faz. Código Civil, penal, não tem um nome fixo. Você bota dos fatos, você bota sinopse fática, você bota do direito, bota do argumento jurídico. Aí, Rafa, é você, enquanto advogada, que vai pensando como é o seu estilo. Mas mesmo assim, ó, vocês vão aprender, é muito simples, o direito como um todo. Qualquer petição, seja penal, civil, administrativo, ela vai ter dois estilos só. Um são as petições gerais, que são essas que a gente está fazendo, e as outras são os recursos. Os recursos, eles são diferentes porque eles vão ter dois tipos de folhas de endereçamento. É como se vocês fizessem duas iniciais. Uma endereçando para o juiz a qual, o juiz que deu a decisão, e outro para o juiz a de quem. Que aí isso vai ficar mais claro nas cadeiras de estágio, né? Que é quando você começa a fazer essas petições iniciais. Mas, a bem da verdade, fazer uma petição inicial civil é igual a fazer a penal, administrativa, tal. Os nomes que você vai colocar lá, se você vai colocar no endereçamento, por exemplo, ao juízo tal, 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 ou excelentíssimo doutor juiz de direito tal, 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 aí é estilo seu. Não muda, não tem certo nem errado. Se você vai botar um dos fatos, ou então um da sinopse fática, ou um dos argumentos fatídicos,
aí é estilo seu, não muda, não muda. Uma ou outra inicial vai ter uma particularidade, mas é exceção mesmo. A maioria das peças são iguais. Por exemplo, o habeas corpus, quando você for aprender a fazer, né, em estágio, quem entra com habeas corpus é o próprio advogado. Então seria, ao invés de ser Rafaela e te qualifico, vem por meio do seu advogado Sidney, vai ser o Sidney, advogado, babá, vem impetrar habeas corpus em favor da Rafaela. Mas isso é exceção, é uma outra petiçãozinha que ela muda. Mas a regra é que só são dois tipos de petição no direito. Ou as petições em gerais ou recurso. E todos são feitos da mesma forma. Ah, mas eu vi uma petição dessa forma, outra daquela outra. Estilo, mudou estilo. Um advogado gosta assim, o outro gosta assado. Mas, óbvio, vocês estão aprendendo isso, né? Vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças e é o principal instrumento de vocês, né? Fazer essa petição inicial. Por isso que seria legal um pouquinho mais de autonomia, né? Nos estudos, de vocês irem atrás, de pegar livro de práticas, não sei o quê. Exatamente porque o direito ele é muito teórico. Então, a gente, em sala de aula, né, a gente precisa dar muita teoria, o que muitas vezes fica um pouco longe da prática. Você dá teoria, porque precisa da teoria, também precisa fazer o AB e passar, mas a prática vocês vão ver que é muito diferente, né? Muito, 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 muito. Por isso que eu acho que teve uma aula aqui que eu disse, se vocês puderem, façam estágio. Vale muito a pena fazer estágio. Oi, Jamile. Bom dia, minha linda. Bom dia. Com a suspensão da audiência de custódia, então está suspenso o artigo todo 310? Não, pelo amor de Deus. Está suspenso só o prazo. Só o prazo, né? Só de 24 horas que tem que fazer. Acho que é o 310, parágrafo 4º. Deixa eu ver aqui, ó. Parágrafo 4º, tá aqui, parágrafo 4º, ó. O artigo todo está valendo, que está suspenso é só o parágrafo 4º, ó. Transcorrido 24 horas após o curso do prazo, deixa artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea, e se gerar também a ilegalidade da prisão a ser relaxada. Esse parágrafo 4º, tão somente ele está suspenso. O 310 todo está valendo, ó. Um caso de liberdade provisória sem fiança está aqui, ó, que a gente já falou, 310 parágrafo 1º, e você vai, quando fizer o preâmbulo, né, qualificar o seu cliente, dizer que ele vem ajuizar a liberdade provisória com fundamento no 556 da Constituição, 566, 66, da Constituição e 310, inciso 3º do CPP, onde você vai estar ali no preâmbulo. Tranquilo? Show. E aí, turma, me ajudem a ajudá-los? Me digam aí se alguém tem dúvida. Oi, Rafa. Professor, com relação à fiança, por exemplo, se o meu cliente ele não tem condição financeira, e o crime cabe ou não fiança, eu posso solicitar que não seja decretado fiança ou isso fica a cargo mesmo de quem vai... Não, é um dos casos que a gente viu de sem fiança, só são dois. Um é o 310 parágrafo 1º, que é quando o cara agiu amparado por excludente de licitude, e outro é o 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz verificando a situação econômica do preso, pode conceder liberdade provisória, aí aqui seria sem fiança, sujeitando-os às obrigações do 327, 328 e medidas cautelares, se for o caso. Certo, então, mas eu, como advogado, não sou eu que peço para o juiz ver essa questão, é ele que decide. Não, ele que decide, mas você que pede. Tá, entendeu? Eu posso colocar por escrito nessa peça, né? Com certeza. Então você vai, ó. Quais são os casos de liberdade provisória sem fiança? Ou se ele agiu acobertado por algum excludente de licitude, ou se cabe fiança, ele é extremamente pobre. Aí, nesse caso, você pode fundamentar no 350, parágrafo 350 e o parágrafo único, e também 325. Meu Deus, deixa eu ver aqui, 325. 325, deixa eu ver só qual é. 325, parágrafo 1º, inciso 1º, ó. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança pode ser dispensada na forma do 350. Show? Tranquilo? Vamos lá, turma, mais dúvidas? Por favor. A Rafa disse ok, a Jamile disse ok. Nenhuma dúvida, turma? Show? Posso voltar para a competência? A nossa matéria? Posso, né? Show. Se tiver alguma dúvida, na quarta-feira, vocês podem tirar também, não tem problema. Também a Janete é minha monitora do semestre passado.
A querida Karen, ela está à disposição para tirar a dúvida de vocês. Ela já fez até um jet sobre isso, ela me disse que foi muita gente, meus parabéns pelo comparecimento, turma. E pronto, aí se tiver alguma dúvida na quarta eu tiro. Aí eu pedi para a Unifor deixar que a gente deixe disponibilizado até sexta à noite para vocês postarem, né? 23h59. Em tese, vocês só poderiam postar no manhã AB, ou de segunda ou de quarta. Aí eu consegui deixar isso aí, acho que vocês vão tirar todo mundo 2, né? Que é o máximo. Massa, vamos para frente então. Turma, então eu vou voltar aqui para nossa matéria. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade, me perguntar. A gente vai falar de competência, né? Na realidade, a gente já está falando de competência. Deixa eu ver aqui assim que é mais fácil. Doido para tirar essa lente, ó, ele tá doendo. Ó, da competência. Determinará a competência jurisdicional. É isso que a gente precisa saber, né? E aí eu fui falando na aula passada do foro de prerrogativa de função, que o STF, em 2018, ele mudou o entendimento sobre o foro de prerrogativa de função, que o foro de prerrogativa de função é você não iniciar um processo criminal na primeira instância. Você vai iniciar o Tribunal de Justiça, o TRF, o TRE, vai iniciar no STJ, ou vai iniciar no STF. E a gente viu o quadrozinho do Pacelli, está disponível para vocês, sobre o foro de prerrogativa de função. Vimos que para o Supremo, o foro de prerrogativa de função só vai existir se o crime for praticado no exercício da função e em razão da função. Vimos que para o Supremo, caso eu perca a função, eu perco o foro de prerrogativa de função, salvo se já tiver sido intimado, já tiver o despacho de intimação para apresentação das alegações finais. Então, terminou a instrução é produção de provas. O juiz o magistrado, né, pode ser o ministro do STF, do STJ ou o desembargador, deu um despacho, determinando a intimação das partes para as alegações finais. Nesse caso, ainda que eu perca o cargo, aí eu vou continuar sendo julgado naquele fórum, de acordo com o novo entendimento do STF de 2018. Então, a gente viu o foro prerrogativo de função. O nosso intuito, a gente termina essa matéria, aí agora eu venho para o CPP, quando a gente terminar de falar de todos esses tipos de competência. E aí, pessoal, a regra que é o lugar da infração, antes de eu começar a falar do lugar da infração, eu quero falar com vocês sobre a prevenção. Porque vocês vão perceber que, na grande maioria das vezes, quase 100% das vezes, quando tem conflito de competência, o juiz competente vai ser o juiz prevento, vai ser pela prevenção. E a prevenção, pessoal, ela determina a competência quando tem 2 ou mais juízes igualmente competentes. O juiz competente é aquele que primeiro praticar um ato válido. Então, prevenção é o juiz que primeiro praticar um ato válido. Como assim, professor? Por exemplo, a gente vai ver que a regra é que a competência é dada pelo lugar da infração. O lugar da infração é onde se consumou, chego já lá, tá bom? Agora pode ser que seja em certo limite territorial. Por exemplo, quando você vai daqui de carro até Rio Grande do Norte, tem uma hora que chega uma placa e diz assim, bem-vindo ao Rio Grande do Norte. Aí tu anda uns 2, 3 quilômetros, aí tem outra placa, bem-vindo ao Rio Grande do Norte. Ali, naquela transição, é Rio Grande do Norte ou é Ceará, pelo amor de Deus? Eu trabalhei em Tabuleiro do Norte, que é separado por Limoeiro do Norte, pela passagem molhada. Aí tem a água lá do açude e tal, e aí a galera gosta muito de ficar lá no rio, tomando uma e tal. Aí o crime aconteceu no rio, o crime aconteceu na passagem molhada. O crime aconteceu aonde? Em Tabuleiro do Norte ou em Limoeiro do Norte? Não sei. Nesse caso, é quando é em certo limite territorial entre 2 ou mais jurisdição. Ou então, quando incerta a jurisdição por ter a infração consumada ou tentada nas divisas de 2 ou mais jurisdição. Aí, nesse caso, a competência firma-se pela prevenção. Como assim, professor? Então, foi lá, aconteceu um crime, um cara matou outro ali no Rio, que é a divisa entre Tabuleiro e Limoeiro do Norte. Qual é o juiz competente? É Tabuleiro ou Limoeiro do Norte? Não sei. Porque foi na divisa ali, foi mesmo no meio. Então, nesse caso, em tese, tem um juiz de Tabuleiro competente e o juiz de Limoeiro competente. Quem é que vai ser o competente mesmo? O juiz prevento. E o que é a prevenção? A prevenção, que também vocês já viram, tanto em teoria geral do processo como em processo civil 1, a prevenção, pessoal, é o juiz que primeiro pratica um ato válido. Então, o juiz que... O auto de prisão em flagrante chegou para os 2 juízes, o de Limoeiro e o de Tabuleiro. O primeiro juiz que
homologou o flagrante, ou que decretou a preventiva, ou que concedeu o relaxamento, o primeiro juiz que praticou um ato válido no processo é que vai ser competente para julgar aquele crime. Então, a prevenção acontece, turma, ela é o que vai determinar a competência quando tem 2 ou mais juízes igualmente competentes. Então, se existem 2 ou mais juízes igualmente competentes, na grande maioria das vezes, o juiz competente é o juiz prevento. E qual é o juiz prevento? O juiz prevento é o que primeiro pratica o ato válido, como está no 83, ó. Verificar se há competência pela prevenção toda vez que ocorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdições cumulativas, um deles estiver antecedido ao outro na prática de algum ato processual ou medida a este relativas, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia da queixa. Então, se tem 2 ou mais juízes igualmente competentes, os 2 receberam auto de prisão em flagrante, os 2 receberam denúncia, os 2 receberam um habeas corpus, por exemplo, o advogado tacou habeas corpus, não sabia qual era o competente, tacou para os 2. Porque, em tese, os 2 seriam competentes. O primeiro que praticou um ato válido é um juiz prevento. Então, eu gosto de conversar sobre prevenção, primeiro do que a regra mesmo. Eu falo de foro prerrogativo de função, porque esse aqui está na Constituição, né? A gente tem que ver a Constituição antes de ver o CPP. Mas antes mesmo de começar a regra, que é o lugar da infração, eu gosto de falar de prevenção, porque vocês vão ver que todo tempo o código vai falar, no caso de dúvida vai ser prevenção, no caso de dúvida vai ser prevenção. Então, qual é o juiz prevento? É o juiz que primeiro praticou um ato válido. Tranquilo, pessoal? Pode falar. Bom dia. Não sei quem vai falar. É o Cleilson. Oi, Cleilson, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Tudo bem? É uma pergunta. No caso do problema de não saber direto onde ocorreu o ato, vamos dizer que a pessoa seja presa e conduzida à delegacia. O juiz da audiência de custódia se torna prevento? Se torna prevento. É o que primeiro pratica um ato válido. Agora, se na audiência de custódia, Cleilson, o juiz perceber, ou o advogado informar, ou o juiz vê no sistema da justiça, que o advogado entrou com habeas corpus, ele impetrou um habeas corpus no outro juízo, e esse outro juízo já se manifestou sobre o habeas corpus, esse da audiência de custódia, ele não vai mais poder proferir decisão nenhuma. Tá dando para entender? Então, vai ser o juiz que primeiro pratica um ato válido. Então, tá tendo lá audiência de custódia. Aí o juiz olha no sistema, vê que tem um habeas corpus impetrado pelo cara que está preso, pelo advogado do cara que está preso. Esse advogado impetrou esse habeas corpus, chegou lá chegou em outro juízo, o outro juízo proferiu um ato válido. Então, nesse caso, esse que está fazendo audiência de custódia não pode mais fazer. Tranquilo? Entendi, ok. Show. Tá. Beleza. Pessoal, aí vamos continuar aqui. Então, a regra é que o juiz competente é o do lugar da infração. E aqui, pessoal, muito cuidado, porque no Código Penal, lugar da infração é dada pela teoria da ubiquidade. Como assim, professor? Deixa eu só abrir aqui a porta, só um minuto, turma. Pronto. No CPP, o juiz competente é o juiz do lugar. No CPP, o juiz competente é o lugar da infração. Mas cuidado, porque em 84 o Código Penal foi reformado e ficou diferente do CPP, que é de 41. Então a parte geral do Código Penal foi reescrita toda em 84. E a do CPP não. Lugar da infração no Código Penal está no artigo 6º do Código Penal. E lá é dada a teoria da ubiquidade, ou mista. A teoria da ubiquidade, ou mista, diz que o lugar da infração é tanto onde houve a atitude, o ato, tanto onde houve a conduta, como onde houve a consumação. Então, para o Código Penal, tá, turma? Para o Código Penal, se eu atiro contra alguém aqui em Fortaleza, conduta em Fortaleza, essa pessoa é levada para o hospital de Jaguaribe e morre em Jaguaribe, consumação em Jaguaribe, para o Código Penal, lugar da infração é tanto onde houve a conduta, Fortaleza, como onde houve o resultado, Jaguaribe, ok? Só que o lugar da infração para o CPP é diferente. O artigo 70 do CPP, como lugar da infração, ele adota a teoria do resultado. Para ele, lugar da infração, e aqui é para onde a gente vai levar em consideração para a competência, o lugar da infração para fins de competência aqui no CPP
é onde houve a consumação, ou onde deveria haver a consumação, como está aqui no 70. Ó. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Ou, no caso de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução. Então, para o CPP, a regra é a teoria do resultado. Qual é o juiz competente? O juiz competente é o juiz da onde se consumar a infração. Então, eu, Sidney, estou ligando para o Ocleilson, que está lá em Juazeiro, e fazendo extorsão contra ele. Onde está a minha conduta? A minha conduta está em Fortaleza. Onde está o resultado? Em Fortaleza também, porque Fortaleza é onde tem o quê? É onde tem... Porque a extorsão é um crime formal, se consuma no momento da conduta. Então, seria a conduta, o lugar da infração, seria onde houve o resultado, a consumação. E onde houve o resultado, a consumação? Em Fortaleza. Então, pessoal, para o CPP, a competência de regra é determinada pelo lugar em que se consumar a infração. O CPP, portanto, adotou a teoria do resultado. O juiz competente não é o juiz onde foi praticada a conduta. O juiz competente é o juiz do lugar em que se consumou a infração, ou, no caso de tentativa, pelo onde foi praticado o último ato de execução. Agora, essa é a regra. Existem exceções. Primeira exceção é o do Tribunal do Júri. Crimes dolosos contra a vida. Para a jurisprudência, crime doloso contra a vida, o que vale é onde houve a conduta. Então, se eu atirei contra alguém lá em Tabuleiro do Norte, esse alguém veio para Fortaleza e morreu em Fortaleza, para o CPP, o competente para me julgar seria Fortaleza, porque foi onde consumou, onde a pessoa morreu. Mas a jurisprudência vai dizer que crime doloso contra a vida, o que vale é onde foi praticada a conduta. Isso é jurisprudência. Eu não tenho nenhum artigo para dizer sobre isso. Tranquilo? Outra exceção, pessoal, é juizados especiais. Nos juizados especiais, a competência se dá por onde foi praticada a conduta. Lá é teoria da atividade. A lei dos juizados especiais, pessoal, que é a lei 9.099 de 95, a parte criminal dela começa aqui a partir do artigo 60 do CPP, ó, posições juizados especiais criminais. Começa a partir do artigo 60 do CPP. Aí lá no 63 vai dizer assim, ó, a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal, aonde houve a conduta e não onde houve o resultado. Então, regra, como é que você vai saber qual é o juiz competente? O juiz competente para o CPP é onde se consumou. Ah, não, mas não houve a consumação, o crime foi tentado, onde foi praticado o último ato de execução. Então, consumação, onde foi praticado o último ato de execução. Isso é a regra. Primeira exceção, júri. Júri vai ser competente onde foi praticada a infração penal. Segunda exceção, juizado especial. Júri e juizado especial que vale a teoria da atividade. O juiz competente vai ser onde foi praticada a infração, ainda que outro seja julgado o resultado. Então, exemplo, eu mando uma carta ofensiva cheia de injúria para o Ocleilson. A injúria, pessoal, ela se consuma no momento em que a vítima lê as palavras injuriosas ou escuta a palavra injuriosa. Então, eu, Sidney, escrevi uma carta injuriando o Ocleilson. Chamei o Ocleilson de um monte de palavrão. Aí eu escrevi essa carta em Fortaleza. E o Ocleilson mora em Juazeiro do Norte. Mandei a carta para Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é onde se consumou, porque foi quando o Ocleilson leu as palavras injuriosas. O Ocleilson quer me processar. Quais são as regras? Qual é a regra aqui, onde eu vou ser processado? Se for CPP, o lugar da infração vai ser onde houve a consumação. Aí vai ser Juazeiro do Norte. Como juizados especiais, o que vale é onde foi praticada a conduta, não vai ser Juazeiro do Norte, vai ser Fortaleza. Então, o juiz competente é o juiz onde consumar a infração, para o CPP.
Mas para os juizados especiais, não é onde consumar a infração. É onde a infração foi praticada. Tranquilo? Então, o que é que a gente está conversando? A competência de regra, pelo CPP, é o lugar onde se consumou a infração. Onde se consumou? É lá, então. E se for tentativa, lugar em que foi praticado o último ato de execução. Aí eu vou conversar sobre 3 exceções. Primeira, júri. Júri, a jurisprudência vai dizer que o juiz competente não é onde se consumou. Atirei alguém aqui em Fortaleza. Se alguém for morrer lá em São Paulo, consumou em São Paulo, não tem problema. O meu júri vai ser aqui de Fortaleza. Isso é jurisprudência, primeira exceção. Segunda exceção, lei de juizados especiais. A lei de juizados especiais vai dizer, pessoal, que o juiz competente é o juiz onde foi praticado o ato de execução, não onde foi consumado. Aí na lei de juizados especiais é a teoria da atividade. Júri, teoria da atividade. E a terceira e última exceção está nos parágrafos 1º e 2º do 70. No parágrafo 1º e 2º do 70, tem crimes transnacionais. Crimes transnacionais são crimes, pessoal, que envolvem o exterior. Nos crimes transnacionais, a competência vai ser pela teoria da ubiquidade. Como assim? Se o crime começou aqui em Fortaleza e foi produzir, começou aqui no Brasil. Então eu estou plantando drogas em Taitinga. Aí colhi essas drogas e vim para Fortaleza e estou mandando pelo porto. Fui para Pecém e estou mandando pelo porto do Pecém essas drogas para Portugal. Aqui esse crime começou em Taitinga e ele terminou aqui no Brasil, no Pecém, para ir para Portugal. Se a infração for transnacional, quando ela inicia no Brasil para produzir resultados fora do Brasil, a competência vai ser no Brasil, onde foi praticado o último ato de execução. Então, onde é que foi o último ato de execução? Foi Pecém, porque foi quando eu mandei a droga para o exterior. Se for o contrário, o crime começar no exterior e produzir resultados aqui no Brasil, o competente aqui no Brasil vai ser o juiz onde se produziu o resultado, onde deveria produzir o resultado. Então, quando a infração for transnacional, aí vai ser a teoria da ubiquidade, onde houve a consumação aqui no Brasil, se o crime começou fora, ou então onde houve a execução aqui no Brasil, se o crime começou aqui e foi produzir resultados fora. Para ficar mais fácil, vamos ver o artigo 70. Diz assim, ó, se iniciada a execução no Brasil, a infração se consumar fora do Brasil, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, ó, que é a teoria da atividade, ó, onde tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Então, se iniciada a execução no Brasil, a infração se consumar fora do Brasil, em Portugal, vai ser competente no Brasil o lugar em que tiver sido praticado o último ato de execução. Quando eu falo praticado, é a teoria da atividade, que a gente viu lá em penal 1. Já o parágrafo 2º, ele fala, quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou deveria produzir o resultado aqui no Brasil. Então, uma bomba. Eu vou mandar uma bomba daqui de Fortaleza para Portugal. Essa bomba foi fabricada em São Paulo. Então, fabriquei a bomba em São Paulo, trouxe para Fortaleza e vou mandar para Portugal. Onde é competente para julgar esse crime aqui no Brasil? Fortaleza. Contrário, eu estou mandando uma bomba lá de Portugal para Fortaleza para ela explodir em São Paulo. Onde é que vai ser competente aqui no Brasil? Onde ela ia explodir? Em São Paulo. Então perceba, pessoal, que a regra pelo CPP é teoria do resultado. Júri, teoria da atividade. Deixa eu colocar aqui no Windows ou no Word aqui para vocês. Então, a regra, teoria do resultado, onde se consumou. Júri, teoria da atividade. Juizado especial. Então, regra é o artigo 70 do CPP, teoria do resultado. Agora, as exceções. Júri, aí aqui é jurisprudência. Jurisprudência, teoria da atividade. Onde eu atirei, onde eu pratiquei o crime.
Juizados especiais, turma. GCRIM, juizados especiais. Artigo 63 dos juizados especiais, da Lei 9.099 de 95, e aqui teoria da atividade. E, finalmente, infrações transnacionais, aí aqui são os parágrafos 1º e 2º do artigo 70 do CPP, que aqui é a teoria da ubiquidade. Então, pessoal, sobre competência, a regra é essa. Sobre competência, a regra é essa. Regra, teoria do resultado, artigo 70 do CPP. Jurisprudência, diz que é teoria da atividade. GCRIM, teoria da atividade. Infrações transnacionais, ubiquidade. Alguma dúvida até aí? Eu vim aqui porque tem... Deixa eu colocar aqui, aí vocês podem copiar e colar aí do chat. Pronto. Alguma dúvida, turma, aí? Posso continuar? Então vamos lá. Ninguém está respondendo. O artigo 63, ou artigo 70, parágrafo 3º, a gente já viu, né? Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Então é o que eu disse, quando você não souber onde aconteceu, foi no Triângulo Mineiro ali, São Bernardo e tal, tá no Triângulo Mineiro, onde aconteceu, não sei, vai ser prevenção. Então quando você não souber exatamente o local onde se consumou, porque foi praticado em várias cidades, na divisa de várias cidades, tem briga territorial de várias cidades, aí vai ser sempre prevenção. Já o artigo 71, ele vai falar que se tratar de infração continuada ou permanente, a gente já viu isso até nesse semestre, crime continuado é aquele crime, turma, que a gente pratica o mesmo crime na mesma forma. Vocês viram em penal 1, está no artigo 71. É quando eu falei da súmula 711, a gente viu esses dois tipos de crime. Então, crime continuado é aquele, pessoal, espero que vocês lembrem, que a empregada doméstica toda semana vai lá e furta uma faca. Toda semana vai lá e furta um garfo. Então, crime continuado é aquele crime que a gente pratica continuadamente o mesmo crime, da mesma forma. Tá dando certo, então a gente vai continuando. E crime permanente é aquele crime em que a consumação se prolonga no tempo. O porte ilegal de arma, o armazenamento ilegal de drogas, o sequestro, cárcere privado. Então, tratando-se de crime continuado, então eu furtei aqui em Fortaleza, furtei no Eusébio, aí fui furtando, né, em Aquiraz, fui fazendo o mesmo crime. Ou crime permanente, sequestrar a pessoa em Fortaleza, levei para o Eusébio, depois para Aquiraz. Tratando-se de infração continuada ou permanente praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Então, sequestrei alguém em Fortaleza, fiz cativeiro no Eusébio, depois no Aquiraz, depois em Cascavel, todos os 4 juízos de lá são competentes para julgar esse sequestro. Vai depender do juiz que primeiro praticar um ato válido. O juiz que primeiro praticou um ato válido, que expediu um mandado de prisão preventiva contra mim, foi o juiz do Eusébio, pois é ele o competente. Então, infração continuada, que é aquela infração, né, aqueles crimes que acontecem continuadamente, pela mesma pessoa, do mesmo jeito, do mesmo tempo, está no artigo 71 do Código Penal. O crime permanente, que é aquele que a consumação se prolonga no tempo, a competência se dá pela prevenção, o juiz que primeiro praticou um ato válido. Galera, alguma dúvida até aí? Sim, não, mais ou menos? Professor? Tudo ok, né? Ô, Cleison, o que é que tu falou, meu amigo? Pronto, era outra dúvida. Vamos falar do assalto ao Banco Central aqui no Brasil, no Fortaleza, né? Perfeito. Esse crime aconteceu aqui e ele começou a seguir a retirada do dinheiro de forma que foi preso gente em vários estados com o dinheiro, certo? Ou seja, réus em tudo que é canto. Aí eu pergunto, a competência para julgar cada um deles, por exemplo, tem uma carreta que foi pega no Rio Grande do Sul, né? Ok? Aí eu queria saber, assim... Cleison, excelente pergunta.
Pessoal, Cleison trouxe um caso muito bacana, para quem não ouviu, vou dar até as mesmas palavras dele. O crime aconteceu aqui em Fortaleza, que foi o furto do Banco Central, segundo maior furto da história mundial, e aí gente foram presas em vários locais do Brasil, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, lá em Brasília, e aí qual é o competente? Continua sendo Fortaleza. O Estado é que tem que promover a remoção desses presos para Fortaleza para poder ficar indo para audiência. Até porque, ó, Cleilson, você vai aprender em processo penal 2 que existe a possibilidade de se fazer audiência por videoconferência, certo? Tirando essa questão de pandemia, né? Vamos tirar essa questão de pandemia. Existe a possibilidade, mesmo sem a pandemia, de fazer audiência por videoconferência, mas é exceção. Então, o preso lá do Rio Grande do Sul tem que ser removido aqui para Fortaleza, ou para um presídio perto de Fortaleza, como do Itaitinga, para quando o juiz for ouvi-lo, quando ele for para audiência de instrução, ele ter direito de estar presente na audiência. A gente até falou nisso quando a gente viu o direito da ampla defesa. Lembram? Da autodefesa e da defesa técnica? Então, a autodefesa significa que o cara tem o direito de se defender, né? O acusado, ele tem o direito de se defender na audiência, de dizer a versão dele na audiência, é um direito renunciável, porque ele pode ficar calado, e só que esse direito implica também o direito dele estar presente na audiência. Então, Cleilson, o julgamento foi aqui em Fortaleza. Eles colocaram até crimes que nem cabiam tanto, só para aumentar a pena, porque ele era um furto qualificado, é nada a pena. Aí eles colocaram, na época, a associação com quadrilha, né, concurso com quadrilha. Não tem mais quadrilha, ou já associação criminosa, para poder aumentar a pena da galera. Tudo bem, Cleilson? Então continua sendo Fortaleza. Por quê? Porque segue a regra. A regra é onde se consumou. Onde é que se consumou? Fortaleza. Tranquilo, meu amigo? Boa pergunta, excelente pergunta. Obrigado, viu? Turma, aí nas súmulas que vocês vão estudar, vocês vão ver, por exemplo, vocês vão ver certas exceções, tá? Por exemplo, crime de estelionato mediante cheque sem fundo. Eu vendi, o Cleilson me vendeu em Fortaleza um celular, eu paguei com cheque, que eu sabia que não tinha fundo, e esse meu cheque é de Caucaia, e eu moro em Juazeiro do Norte. Qual é o juiz competente? O juiz competente é o juiz do lugar onde houve a recusa do banco. E onde é que houve a recusa do banco? É onde o estelionatário ele tem conta bancária. Então, quando o Cleilson deposita o cheque que eu dei para ele aqui em Fortaleza, lá em Maranguape, o banco dele de Maranguape dá uma ordem de pagamento para o meu banco de Caucaia liberar o dinheiro. Meu banco de Caucaia diz, o Sirene não tem fundo. Então, meu banco de Caucaia recusa. Qual é o juiz competente para julgar esse caso? Onde houve a recusa do cheque, Caucaia. Então, assim como o Cleilson trouxe esse excelente exemplo, assim como eu estou falando para vocês do estelionatário, que é o mais comum pelo cheque sem fundo, né? O estelionato segue a regra, é onde se consumou. Só que o estelionato, mediante cheque sem fundo, vai consumar onde o estabelecimento bancário recusar o pagamento. Que aí, no meu exemplo aqui, seria Caucaia. Tem várias questões de competência, turma, que é bom dar uma olhadinha nas súmulas e nas teses, tá? A Karen ela vai conversar também com vocês no GEDS. Se vocês tiverem alguma dúvida, marquem a súmula ou a tese e tragam para mim que eu explico. Beleza? Show. Valeu, Cleilson. Ótima pergunta. Então, pessoal, a gente viu a competência pelo lugar da infração, que é a regra. É onde se consumar. Vimos as exceções. Agora, a gente vai ver a competência pelo domicílio ou residência do réu. Não esqueça que se a infração for continuada ou permanente, vai ser pela prevenção. Indo agora pela competência ou domicílio do réu, como regra, seria uma competência subsidiária. Porque a gente viu que a regra é que a competência é onde se consumou o crime. Essa é a regra, está no artigo 70 caput. Agora, tem situações, pessoal, que a gente não sabe onde se consumou o crime. Outro dia assim, 15 anos atrás, a gente teve uma notícia que tinha umas cabeças de gente, né? A galera decapitou e desovou os corpos ali no mangue. Beleza, perto da sua casa foi encontrado um monte de gente decapitada. Você pensa, foi tribunal do júri, né? Criminoso contra a vida, então é teoria da atividade. Beleza, mas você tem certeza que
que a atividade, né, que a conduta foi praticada ali, ou então um cara foi preso em flagrante, portando droga. Aí você tem certeza que o crime foi praticado ali? Ou então vocês me flagraram com um piano que era de furto, né? Beleza, mas quem é a vítima? Cadê? Ninguém achou a vítima. Onde é que esse crime foi praticado? Eu não sei. Tem situações onde você não sabe onde o crime foi praticado. Quando você não sabe onde o crime foi praticado, aí vai a competência pelo domicílio ou residência do réu, como tem aqui no artigo 72, ó. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência será determinada pelo domicílio ou residência do réu. O réu, pessoal, é o criminoso. Por favor, não confundam, porque às vezes as questões botam assim: não sendo conhecido o lugar da infração, a competência será regulada pelo domicílio ou residência da vítima e não do réu. E está errado. Então, a competência pelo domicílio ou residência do réu, como regra, é uma competência subsidiária. Por quê? Porque a regra é que a competência é do juiz do lugar onde se consumou a infração. Mas quando eu não sei onde se consumou a infração, aí a regra vai ser aonde houve como eu não sei onde se consumou, vai ser onde o réu tem domicílio. Deixa eu entrar aqui. Oi, Matheus, bom dia, cara, seja bem-vindo. Mais uma vez, tu chegando depois, né, da aula, muito depois, tu chega depois das 8, como eu te falei na aula passada, tenta logar no Gmail com o e-mail da Unifor, que tu entra direto, tá? Eu te falo isso é para tu não ficar esperando, porque toda vida eu tenho que parar a aula para tu entrar, que é o teu maior prazer, né? Mas se você puder entrar no Gmail, fazer seu login no Unifor Online e pedir para entrar, e tu vai entrar direto, tá bom? Faz isso da próxima vez, que aí tu nem espera e nem eu preciso parar a aula. Já que é muito corrente, né? Vamos lá. Aí, turma, a competência ao domicílio do réu diz assim, então, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Mas só, como regra, se não for conhecido o lugar da infração. O lugar da infração é onde se consumar a infração. Show. Aí você pode perguntar, professor, e se o réu tiver mais de um domicílio? Ou então você pode perguntar, professor, e se o réu não tiver domicílio nenhum? Aí vai os parágrafos primeiros. O parágrafo primeiro vai dizer, se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Tá vendo que é a terceira vez que o código fala aqui de prevenção? Por isso que eu explico prevenção antes. Então, se o réu tem residência aqui em Fortaleza, lá em Caucaia, e não sabe onde foi consumada a infração, é competente tanto o juiz de Fortaleza como o de Caucaia. Como é que eu vou saber qual vai ser mesmo competente? O juiz que primeiro praticar um ato válido, que é o juiz prevento. Já o parágrafo 2º, pessoal, vai dizer, se o réu não tiver residência certa, ou foi ignorado seu paradeiro, aqui é no caso dele não tiver residência, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Então, é um réu vadio. Réu vadio, que a gente fala, é do crime da contravenção penal de vadiagem. Então, é o réu vadio. O réu vadio é aquele que tem várias... que não tem... A gente não sabe onde ele mora. É um réu que sai perambulando aí, não tem residência fixa, um dia dorme na rua, outro dia dorme na praça, não tem, outro dia dorme na casa de não sei quem. Então, nesse caso, o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato é o juiz competente. Então, como regra, o juiz competente é o juiz onde se consumar a infração, do lugar onde for consumada a infração. Ou no caso de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução. Mas caso você não saiba onde consumou a infração, o juiz competente vai ser onde o réu tem domicílio. Vai ser pela residência ou domicílio do réu, como diz o artigo 72. Só que a gente já viu, turma, os crimes de exclusiva ação penal privada. Lembram da ação penal privada propriamente dita? Lembram da personalíssima que a gente estudou? Unidade passada. Que eu até disse, a ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada. Então a gente estudou crimes que desde o início são de ação penal privada. Calúnia, injúria e difamação, como regra. Artigo 145 do Código Penal. Nos casos de exclusiva ação penal privada, o querelante, aquele que entra com queixa-crime, então eu cometi calúnia contra o Ocleilson aqui
nessa aula, aí o Ocleilson quer entrar com queixa-crime contra mim, o Ocleilson pode preferir o foro do domicílio ou residência do réu, ainda que seja conhecido o lugar da infração. Então, eu estou aqui dando aula e eu ofendi o Ocleilson, eu cometi calúnia contra o Ocleilson. Onde consumou? Aqui em Fortaleza. Mas a minha residência é em Caucaia. O que o artigo 73 está dizendo é que o querelante, aquele que vai entrar com queixa-crime, o Ocleilson, pode preferir entrar em Caucaia, que é onde eu tenho domicílio ou residência, ainda que seja conhecido o lugar da infração, que no caso seria Fortaleza. Então eu só vou usar o domicílio ou residência do réu quando não for conhecido o lugar da infração, salvo, aí vem o artigo 73, nos casos de exclusiva ação penal privada, que ainda quando conhecido o lugar da infração, o Ocleilson pode optar. Então a infração foi aqui em Fortaleza, porque eu caluniei o Ocleilson aqui em Fortaleza, mas a minha residência é em Caucaia. O Ocleilson, ele que vai entrar com queixa-crime, já que o crime é de calúnia, que é de exclusiva ação penal privada, o Ocleilson pode entrar contra mim aqui em Fortaleza ou em Caucaia, de acordo com o artigo 73 do CPP. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Sim, não, mais ou menos? Me ajudem aí. Eu falei para vocês, competência não é uma matéria difícil, mas é uma matéria com muita regrinha, né? E aí, por isso que às vezes pode se tornar difícil, aí o ideal é que vocês resolvam muitas questões para poder aprender o conteúdo. Então, nenhuma dúvida, né? Até agora, ok? Beleza, valeu, Maria Moreira. Obrigado. Vamos continuar, então. Aí, pessoal, a gente já viu a competência por prerrogativa de função, pela prevenção, pelo lugar da infração e pelo domicílio ou residência do réu. Agora a gente vai ver as outras duas que são bem simples. A natureza da infração e a distribuição. São bem simples. Próxima aula eu vou falar de conexão e incontinência e a gente acaba a competência para ir para a unidade de sujeitos processuais. Então eu vou falar agora da competência pela natureza da infração. Turma, dependendo da natureza da infração, a lei de organização judiciária pode criar varas de competências exclusivas. Por exemplo, aqui em Fortaleza a gente tem a vara de drogas. A lei de organização judiciária criou uma vara para julgar só crimes cuja natureza é tráfico de drogas. Aqui em Fortaleza a gente tem a vara de crimes de trânsitos. A lei de organização judiciária criou uma competência para poder falar só sobre uma vara só para crimes de trânsito. Então o artigo 74 vai dizer assim, ó, a competência pela natureza da infração será regulamentada pela lei de organização judiciária. Então as leis de organização judiciária, elas podem criar varas especializadas para julgar determinados tipos de crimes. Aqui a gente tem a vara para julgar crimes de armas, né, do Estatuto de Armamento, de crimes de trânsito, de crimes de drogas. A gente tem varas sobre infrações, crimes tributárias. Então, pela natureza da infração, é possível que a lei de organização judiciária crie competência, uma competência específica. Salva a competência do tribunal do júri, porque ela é uma competência dada pela Constituição, como a gente já viu na aula passada. O júri, de acordo com o artigo 5º, 38 da Constituição, julga crimes dolosos contra a vida e os conexos. Então, os crimes dolosos contra a vida são os que estão no 121 a 128 do Código Penal, que é o homicídio doloso, o aborto, o infanticídio, o auxílio, instigação e induzimento ao suicídio, a automutilação, como a gente viu na aula passada. Então, o Tribunal do Júri julga crimes dolosos contra a vida e os que eles são conexos. O que o 74 está dizendo é que a lei de organização a lei de organização judiciária pode criar varas, como para julgar crimes de organização criminosa, por exemplo, com competências específicas, salva do Tribunal do Júri, porque a Constituição já diz que o Tribunal do Júri julga crimes dolosos contra a vida e que eles são conexos. Como diz aqui, ó, compete ao Tribunal do Júri julgamentos dos crimes dolosos contra a vida, que estão no 121 ao 128 do Código Penal, consumados ou tentados. 128 porque é onde tem a parte que é dos abortos permitidos aqui no Brasil. Aí, se iniciado o processo perante o juiz houver desclassificado para a infração competência de outro, a este outro será remetido o processo.
Então ele está falando que se iniciado o processo perante a vara do júri, por exemplo, e o juiz da vara do júri desclassificar o crime para outro crime que não é mais da competência dele, vai ser remetido o processo para esse outro juiz. Então aqui, pessoal, está dizendo, se iniciado o processo perante um juiz, houver a desclassificação para outro crime, então iniciou, por exemplo, na vara criminal, pelo crime de latrocínio. Latrocínio é o roubo seguido de morte. Ao juiz da vara criminal, ele percebeu que não era o roubo seguido de morte, que a intenção do cara desde o início era só matar, não era matar e roubar, era só matar. Então, quando o juiz da vara criminal percebe que não é um latrocínio, é um juiz da vara do júri, é um crime doloso contra a vida, que aí vai para a vara do júri, aí esse juiz da vara criminal remete ao processo para o que é competente. É o que está dizendo no parágrafo 2º. Se iniciado o processo perante um juiz, houver esse juiz desclassificado, mudado o artigo do crime para outro crime, que é competência de outra pessoa, de outro juiz, esse outro juiz vai receber o processo. Então, iniciou na vara criminal, como se fosse um latrocínio. O juiz da vara criminal percebeu que não era um latrocínio, era um crime doloso contra a vida, o juiz da vara criminal vai dizer, eu não tenho competência para julgar, eu vou remeter para a vara do júri. Se iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificado a infração para a competência de outro, aí este outro será remetido. Salvo se for mais graduado a jurisdição, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso terá sua competência prorrogada. Quando ele fala mais graduada, é o juiz que está acima, é um tribunal. Então, por exemplo, alguém quer falar, turma? Eu achei que alguém tinha ligado o microfone. Não. Então, por exemplo, eu, Cisne, cometi um crime com o prefeito. A gente viu que, de acordo com 29.10 da Constituição, o prefeito é julgado no Tribunal de Justiça. Como foi um crime conexo a gente vai aprender na próxima aula, como foi um crime conexo, eu vou ser julgado no Tribunal de Justiça junto com o prefeito. Acontece que o prefeito foi absolvido. Nesse caso, o tribunal vai continuar competente para me julgar. Por quê? Porque a parte final do artigo está dizendo que, se for mais graduada a jurisdição, ele não vai remeter para a primeira instância. Então, se iniciado o processo perante outro juiz, eu vai desclassificar a infração para a competência de outro, o outro vai ser remetido, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, do tribunal, caso em que a competência será prorrogada. Então, eu estou sendo julgado no Tribunal de Justiça só porque o crime que eu cometi foi em concurso com o prefeito. O prefeito foi absolvido. Nesse caso, eu continuo sendo julgado pelo Tribunal de Justiça. Ah, não. O prefeito foi mostrado que ele não tinha envolvimento nenhum. Então, eu não sou, o tribunal, em tese, não seria competente para me julgar, porque eu não tenho foro prerrogativo de função. Mas ele continuará competente, de acordo com o parágrafo 2º. O parágrafo 3º vai dizer, se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outro do juiz singular, observacial 410. Mas se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, a seu presidente caberá proferir a sentença. Esse parágrafo 3º, vocês vão rever em processo penal 2, que é quando vocês vão aprender júri. Mas eu gosto sempre de falar do parágrafo 3º, porque ele já caiu no OAB um monte de vezes. No próximo semestre, vocês vão ver que o tribunal do júri tem duas fases. Tem a primeira fase, que é só com o juiz mesmo, singular, o Ministério Público, não tem os jurados. E quando a gente pensa em tribunal do júri, a gente lembra logo dos jurados, né? Os jurados são a segunda fase do tribunal do júri. Então, o júri é um procedimento bifásico, tem duas fases. O que o parágrafo 3º está falando é que se o juiz da pronúncia, quando ele fala o juiz da pronúncia, é o juiz da primeira fase, ou seja, não forem os jurados. Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outro que não seja do júri, seja juiz singular, observacial 410. Então, o que ele está falando é que se o juiz da primeira fase notar que não é um homicídio doloso, é um latrocínio, esse juiz da primeira fase vai remeter o processo para o juiz da vara criminal. Agora, esse juiz da primeira fase, ele pode achar que é um crime doloso contra a vida, sim. E pronunciar.
pronunciar, a pronúncia é a decisão do juiz da primeira fase do júri, que ele manda o processo do júri para ser julgado pelos jurados. Então, qualquer júri que vocês já viram na vida de vocês, aquele acusado, ele já foi pronunciado. O juiz da primeira fase pronunciou o jurado. Pronunciou o acusado, para ele ser julgado pelos jurados. Aí ele está falando se a desclassificação foi feita pelo tribunal do júri, ou seja, na segunda fase, pelos próprios jurados. Então, os próprios jurados, ao votarem os quesitos, disseram não é um crime doloso contra a vida. Nesse caso, o presidente do tribunal do júri, o juiz, ele dissolve o conselho de sentença e ele mesmo vai julgar esse crime que não é mais doloso contra a vida. Então, deixa eu dar um exemplo prático. Lá na vara de Caucaia, na vara do júri de Caucaia, o doutor Carlos Eduardo é um juiz brilhante, é um cara incrível. Aí o doutor Carlos Eduardo está na primeira fase num processo criminal do júri. O cara está sendo acusado por homicídio doloso. Aí o doutor Carlos Eduardo apreciando, na primeira fase ainda, ele diz, não é um crime doloso contra a vida, é um latrocínio. O que é que ele faz? Ele diz que não é um crime doloso contra a vida, que não é competente a vara do júri para julgar, ele remete o processo para distribuição lá do Fórum de Caucaia, e o Fórum de Caucaia vai distribuir para uma das quatro varas criminais. Então esse foi o primeiro exemplo. O doutor Carlos Eduardo, ainda na primeira fase, diz, não é um crime doloso contra a vida, é o crime de latrocínio. Aí ele remete os autos, dizendo que ele é incompetente para a distribuição do fórum. A distribuição do fórum remete para uma das quatro varas criminais. Porque crime doloso contra a vida é julgado no júri. Agora, como ele está dizendo que não é um crime doloso contra a vida, é latrocínio não é crime doloso contra a vida, vai para uma das quatro varas criminais de Caucaia. Aí, no segundo exemplo, o doutor Carlos Eduardo diz, vixe, não, aqui é um crime doloso contra a vida, eu vou pronunciar. Quando ele pronuncia, ele determina que haja a segunda fase do júri, com os jurados. Com os jurados, eles vão votar, entre outras coisas, se é crime doloso contra a vida ou não. E aí os jurados, eles, na quesitação, nos quesitos, né, na votação, os jurados dizem, não é crime doloso contra a vida. Como já está na segunda fase, e os próprios jurados estão dizendo que não é crime doloso contra a vida, o que é que o doutor Carlos Eduardo faz? Então, jurados, vocês estão dizendo que não é crime doloso contra a vida, vocês não têm competência para julgar, já que jurado só julga crime doloso contra a vida, e os conexos, estou dissolvendo o conselho de sentença e eu, Carlos Eduardo, doutor Carlos Eduardo, juiz da vara única do júri lá de Caucaia, vou julgar esse crime aí que vocês estão dizendo que não é crime doloso contra a vida. Aí o doutor Carlos Eduardo vai julgar, só que ele não pode mais dizer que é crime doloso contra a vida. Ele vai julgar, vai absolver, vai condenar, vai dizer que é latrocínio, vai dizer que é furto. O que ele não pode é dizer, não, os jurados erraram, ele não pode não. Deu para entender, pessoal, o parágrafo terceiro? Acho que deu, né? Turma, a distribuição é bem tranquila, que a distribuição é distribuir aleatoriamente para um dos juízes competentes, como eu acabei de falar aqui na vara na primeiro exemplo, quando o doutor Carlos Eduardo, ele, na primeira fase, diz que não é um crime doloso contra a vida, ele manda para a distribuição do fórum, que distribui aleatoriamente, de uma maneira que ninguém possa saber para quem vai, ele distribui para um dos juízes da quarta vara criminal, um sorteio. A distribuição é sortear para quais juízes igualmente competentes vai o processo. E aí, no próximo aula, eu leio o artigo com vocês. Beleza, pessoal? Então, a gente tá acabando competência. A gente vai acabar competência na aula que vem. E aí, as últimas aulas, a gente vai falar sobre sujeitos processuais para acabar a nossa unidade, tá bom? Façam, por favor, passo a passo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me perguntem na quarta. Me perguntem por meio da Janete, me perguntem por Torpedo, me pergunte na aula de quarta. Eu já consegui uma coisa muito boa, que é vocês poderem entregar até sexta-feira à noite. E aí, turma, eu já expliquei como é no começo, né, que vocês vão fazer, é bem simples mesmo. No direito lá, só se preocupe com os direitos que a gente conversou sobre liberdade provisória, tranquilo? E aí, então, a gente se vê na aula de quarta-feira que vem. Pois um beijão a todos e bom início de semana, beleza? Vou parar a gravação. Interrompi.